Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Então, eu estou aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Sempre bate aquela vontade de fazer um vídeo e hoje eu estou aqui com uma canção que tem muito a ver com o que está escrito em Coríntios, primeiro aos Coríntios, numa carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, a partir do verso 1 aí, que tem muito a ver. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6 tem muito a ver com esta canção. Não vou prolongar muito não, senão o vídeo fica longo. Esta canção me veio enquanto eu estava passando roupa. De repente, um estalar de Deus, assim, eu comecei a inventar letra e a canção, a música ao mesmo tempo. E eu peguei o celular, a câmera do celular e comecei a gravar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para encontrar Jesus dentro do coração. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para encontrar Jesus dentro do coração. Observe e procure, Ele está bem aí, dentro do teu coração. Observe e procure, Ele está bem aí, dentro do teu coração. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para encontrar Jesus dentro do coração. Você é templo dele, ele está a lhe esperar. Procure com sabedoria que irá encontrar. Nunca é tarde, procure dentro de você, Ele é seu Criador. Você é templo do Espírito Santo, busque-o dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, busque-o dentro de você. Nunca é tarde para ser feliz e encontrar Jesus em seu coração. Você é templo do Espírito Santo, Ele está aí dentro de você. Sabe por que você ainda não o encontrou? Porque você dá atenção só às coisas que fazem mal para sua vida. Deixe de lado as coisas banais e creia que Deus está no centro da sua vontade. Se Ele estiver de acordo com a sua santidade, saiba que nunca é tarde para ser feliz e encontrar Jesus dentro de si. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para encontrar Jesus dentro do coração. Observe e procure, Ele está bem aí, dentro do seu coração. Amém? Não vou prolongar muito não, senão o vídeo fica longo. Então aqui, gente, essa canção tem tudo a ver com este capítulo desta epístola do apóstolo Paulo, Coríntios, né?
Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, que diz o seguinte, prestem bem atenção. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, vou ler, não vou ler todo, tá? Eu posso até ler todo, mas é muito grande, senão o vídeo fica enorme. Presta atenção. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Todo mundo sabe como se tornou a igreja de Coríntios, não é mesmo? Então, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? O 5 diz o seguinte, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão. Preste atenção nessa palavra. E isto perante infiéis. Nós vamos a juízo junto com os outros irmãos perante os infiéis. Tá? O 7 diz, na verdade, é já realmente uma falta entre vós tedes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Pois é. O 10 diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O 11 diz o seguinte, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido levado, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O 12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Está claro demais, não é, gente? Nós precisamos entender a Bíblia para que, não apenas para pregarmos, mas para aplicarmos o conhecimento dela em nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Porque de nada adianta o conhecimento sem ação. De nada adianta. Então, a igreja de Coríntios foi criada pelo apóstolo Paulo. E segundo a palavra, está escrito aí que a igreja de Coríntios, aí no capítulo 5, que eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito grande, que a igreja de Coríntios tinha todos os dons, irmãos, era rica em dons. Olha que na Bíblia fala-se apenas de 12 dons. E a igreja de Coríntios, ela era rica em dons. Tinha o dom da profecia, que é o mais importante de todos, porque é a profecia que modifica o comportamento. Tinha o dom de cura, o dom de libertação, o dom do louvor, o dom da pregação, o dom
da palavra, tinham dom de tudo, gente, tudo de bom, dom de línguas, tá? Mas a igreja de Coríntios, ela passou a pecar, fazer coisas que desagradam a Deus, a começar pela divisão, gente. E muitas vezes as pessoas pensam que a divisão partiu daquele que se afastou. Não. Observe, pergunte por que aquele afastou e procure se corrigir. Porque a divisão muitas vezes ela é causada por um grupo que recusa outro grupo ou que recusa alguém. E esse alguém, olha Jesus, gente, me veio à cabeça aqui agora. Jesus, certa vez, ele disse que quando fosse pregar em algum lugar que a palavra não fosse aceita, saísse daquele lugar e batesse as alparcas, as sandálias, para que até o pó daquela terra ficasse naquele lugar. Será que nós nos comportamos como a igreja de Coríntios? Ou não? Será que nós estamos nos comportando como a Filadélfia? A gente tem que prestar atenção. Nós não podemos sair por aí apontando em púlpitos, igrejas, apontando, onde quer que seja, apontando uns aos outros. Nós temos aqui tomarmos cuidado para não nos tornarmos como a igreja de Coríntios, porque nela havia todos os dons. Deus está no meu e no seu coração. Agora cabe a mim e a você darmos lugar a Ele para trabalhar através das nossas vidas, né? Ele está no centro da nossa vontade quando nós obedecemos a Ele, a sua palavra. Observem que eu estou usando o pronome na primeira pessoa do plural, porque assim é que tem que ser, porque até Deus, quando nos criou, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na igreja de Coríntios tinha divisão, tinha dissensão, tinha inveja. Inveja, gente, é um sentimento humano diabólico. Que o inimigo é uma semente diabólica que o inimigo planta no coração do homem para roubar o lugar do Senhor no coração do homem, da mulher, da criança, do jovem, do adolescente, enfim, de todos. E nós temos que tomarmos cuidado. Uma pregação como esta não é para ser copiada para fazer lá na frente. E nem eu devo copiar a pregação de outra pessoa. Mas a pregação de outra pessoa e a pregação que eu estou fazendo agora deve servir para a minha edificação, para o meu conserto diante dos homens e principalmente diante de Deus, porque Ele irá cobrar de mim. Eu não posso fazer nada para despertar inveja em ninguém. E eu não posso fazer porque fulano fez. Eu tenho que fazer para agradar a Deus. Porque o Espírito Santo, Ele usa como Ele quer. E quem Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer. Nós temos que tomarmos muito cuidado para não nos tornarmos como a igreja de Coríntios, que foi uma igreja fundada por um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, que tinha lá suas loucuras que constituía vaidade, onde ele dizia que ele se vangloriava, às vezes ele fazia para se vangloriar. E muitos dizem assim, Deus usa os loucos para confundir os fracos. Mas quando ele disse isso, ele estava fazendo. Mas ele estava fazendo muitas vezes usando a loucura, mas para se vangloriar. Mas mesmo assim, Deus queria o apóstolo Paulo trabalhando para ele. E por causa da vaidade dele, ele sofria, ele era esbofeteado, ele era surrado, ele era jogado para fora dos lugares onde ele ia. Às vezes queriam idolatrá-lo, como fazem com muitos aí, porque hoje eu vejo gente chegar na frente e falar sobre idolatria e acabar de falar e o outro idolatrar aquele que estava falando sobre idolatria. Nós temos que tomar cuidado, temos que vigiar, temos que nascer de novo a cada dia, ou aliás, eu não digo nem a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, porque cada olhar nosso, cada fala nossa, nós estamos sujeitos ao pecado. A igreja de Coríntios ficou em uma situação que estudiosos falam
que até durante o momento da Santa Ceia, aqueles que eram mais ricos, que tinham mais poder, né, aquisitivo, levavam pratos bonitos, ricos, para fazer inveja às pessoas que ali estão, aos irmãos que eram fraquinhos, que não tinham como eles tinham para levar. Se embriagavam. Nós temos que tomar cuidado. A embriaguez é pecado. A gulodice é pecado. E a gulodice não é só por comida, não. Existe gulodice por tudo. Egoísmo. O egoísmo, irmãos, quando eu chego em um lugar falando das minhas qualidades, eu estou sendo egoísta. Deixe para as pessoas falarem sobre as minhas qualidades. Deixe as pessoas perceberem as suas qualidades e falarem sobre elas. E não eu mesmo ou você mesmo chegar na frente ou em qualquer lugar e falar as suas qualidades. Porque quando você fala as suas qualidades, você não fala os seus defeitos. E nós temos muitos defeitos. Nós não podemos sair por aí em lugar algum, muito menos em púlpitos de igreja, apontando fulano, beltrano e cicrano e colocando outros beltrano, cicrano e eu como pessoas perfeitas, como santos do Senhor. Lembre que o apóstolo Paulo disse aí que nós vamos julgar junto com Jesus Cristo se nós quisermos ser realmente santos. O apóstolo Paulo disse: ser santo porque eu sou santo. Tá? E nós não podemos ficar só apontando as pessoas. Muitos de nós, quando éramos jovens, fizemos muitas coisas que desagradam a Deus. Será que nós, eu e você, temos o direito de acharmos que os nossos feitos do passado não irão surtir efeito depois que nós nos convertemos? Na nossa carne, na nossa vida física ou até mesmo na nossa vida espiritual, Deus irá cobrar, irmão. Cada coisa que nós fizermos de errado aqui na terra, seja no passado ou depois da nossa conversão, irá haver cobrança, sim. Quantas pessoas deixaram de servir a Deus, nem chegaram, eram frutas verdes, nem chegaram ao amadurecimento para poderem saírem por causa de irmãos como os irmãos da igreja de Coríntios. Temos que tomar cuidado. Temos que deixar esse eu, porque esse corpinho aqui, ó, pertence a Deus, é templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas se nós dermos lugar a ele trabalha só através de nós. Se nós dermos lugar ao adversário dele, sabe o que é que vai acontecer? Ele não vai se manifestar nunca. E não vai haver libertação, não vai haver conversão de almas, não vai haver curas, não vai haver nada. Jesus curou aquele gadareno, ele chegou em Gadara, pregou para aquele gadareno e ele saiu pregando para outras pessoas, pregou para a samaritana e ela saiu pregando para outras pessoas, pregou para aquela mulher do adultério que estavam apedrejando, ela saiu pregando para outras pessoas. A pregação é para mudança de vida, a pregação não é para ser copiada. O que eu estou pregando aqui não é para ninguém copiar para pregar lá na frente, não. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar no louvor, deixa Deus te usar na palavra. Ora antes de ler a palavra e peça a Deus sabedoria, peça ao Espírito Santo sabedoria, porque Ele está dentro de ti e Ele vai abrir os teus olhos no momento, te dar a palavra, como Ele falou, abra a tua boca e eu te encherei. Mas este sentido é no sentido da palavra de Deus, no sentido do bem. Abre a tua boca e eu te encherei. Então, este hino aqui, né? Deus está dentro do meu coração e dentro do teu coração. Agora, cabe a nós darmos lugar a Ele. Porque muitos se sentem donos do seu corpo. Nós não somos donos de nada aqui na terra. Nós somos apenas administradores. Eu e você administramos o nosso corpo,
mas ele é templo do Espírito Santo. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui com todas as letras. O nosso corpo são membros de Cristo. Nada é nosso, é tudo de Cristo, né? Enquanto estivermos aqui, ele é templo do Espírito Santo. Porque depois que nós partimos para a eternidade, ele, a matéria, vai pertencer à terra, porque é de onde ele veio. Temos que tomar cuidado. Então, observem bem o que o apóstolo Paulo nos fala aqui e fala à igreja de Coríntios, aí no capítulo 5 e no capítulo 6. A separação, muitas vezes, a pessoa, ela fica lá no seu cantinho, por quê? Porque ela se sente excluída. Nós não podemos excluir ninguém. Não é porque a pessoa quer ser diferente, quer ser boa, não tem nada a ver. Ela percebe que o grupo não está aceitando ela e ela senta. Eu vejo isso não é só em mim, não, eu vejo em muitas pessoas. Eu e outras pessoas ainda continuamos nas igrejas, congregando, louvando, adorando ao Senhor. Mas há pessoas, como eu falei, que ainda como frutas verdes caíram do pé, pecaram. Né? Não tinha aquele dizer, pecou, né? Encruou. Não chegaram a amadurecer, como o apóstolo Paulo disse. Mal tomaram o primeiro leite, o leite materno. E já, por que a pessoa saiu, aí fica só apontando. Não quer nada. Saiu da igreja, não fica, não quer. Irmãos, será que nós não temos culpa nisso? Será que nós não temos culpa por aquele irmãozinho que sentiu o desejo no coração de servir a Deus, foi algumas vezes para a igreja, até participou e depois saiu? Pensem bem nisso. Quantos na igreja de Coríntios se afastou por causa daquelas pessoas invejosas, por causa daquelas pessoas que queriam fazer inveja, por causa daquelas pessoas que diz eu tenho, fulano não tem. Tomemos cuidado. Então, o que diz o louvor aí, né? E o que diz a palavra aqui, nessas epístolas do apóstolo Paulo, no capítulo 5 e no capítulo 6, né? Coríntios, 1 Coríntios, né? A igreja de Coríntios era cheia de problemas. As pessoas se embriagavam. Aí muitos estão condenando aí, gente, só esses pecados aí. A embriaguez, será que a embriaguez é apenas de bebida alcoólica? Ou há pessoas cheias, inchadas aí, embriagadas do ego, do eu? Tomemos cuidado. Será que o pecado está somente nos que estão prostituindo com homens e mulheres? Ou naqueles também que comem demais, aqueles que querem fazer inveja, que compra tudo do bom e do melhor para mostrar que é melhor do que o outro? Aquele que quer falar mais bonito. Gente, tomemos cuidado com isso. Que essa pregação aqui e que outras pregações sirvam para a mudança de comportamento e não para serem copiadas para outras pessoas pregarem lá na frente. Porque Deus usa cada um como Ele quer, da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer. Tomemos cuidado com isso. Não queiramos sermos invejosos e nem queiramos causar inveja a ninguém. Glutonaria é pecado, gente. Já cometi demais. Hoje eu estou tomando cuidado. Isso que eu posso falar. Eu não posso me elogiar aqui na frente. Nem aqui na frente da câmera e nem diante dos irmãos. Mas eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que falar sobre os meus defeitos para que sirva de testemunho. Gente, eu
Às vezes, quando eu via algo que eu gostava, nossa, eu comia, às vezes não dava tempo nem de orar. Mas hoje eu estou tomando cuidado, tanto que, graças a Deus, eu estou perdendo quilos através dessa decisão que eu tomei. Então, nós temos que ter cuidado, temos que jejuar, temos que orar, temos que buscar a presença de Deus. Cuidado. Ninguém ora só na igreja, não, viu? Para com esse negócio de dizer, a igreja é sustentada por causa de fulanas e fulanos. Cuidado com isso. A igreja é sustentada por causa das orações dos santos. Quais são os santos? São os que estão fazendo a vontade de Deus. Certo? Eu não me incluo e nem você pode se incluir. Você tem que fazer a vontade de Deus e eu fazer a vontade de Deus para que nós possamos sermos, seguirmos as pegadas de Jesus. Certo? Como o apóstolo Paulo seguiu e outros mais. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Quando alguém estiver pregando, que essa pregação sirva para modificar o meu e o teu comportamento, mas não para copiar, para você ir pregar lá na frente. Não. Porque Deus não vai ser uma pregação fria. Leia a palavra. Peça ao autor da palavra para te dar as palavras corretas, para que tu possas falar aquilo que Deus quer que tu fales. Em nome de Jesus Cristo. Até o louvor é Deus quem toca no coração da pessoa. Não é porque a pessoa viu o outro cantando. É óbvio que nós podemos cantar um louvor que já é oficial, da harpa, ou de outras pessoas, mas que Deus tocou no nosso coração para cantar, para louvar. E quem estiver ouvindo, glorificar e exaltar o nome do Senhor, se não souber cantar junto, e cantar junto, alegrar junto. Porque é assim que Deus quer que nós sejamos. Amém? Eu vou parar por aqui, senão a palavra vai ficar muito grande. Que Deus abençoe a todos, que nós venhamos orar por todos, que venhamos a ser irmãos de verdade, tá? Irmãos de verdade. Não como foram os irmãos de José. Porque eles também, coitadinhos, eles tiveram razões para tal. José era escolhido, mas temos que entender que Jacó também errou, tratando José com a indiferença, não tratando do mesmo jeito. Pai e mãe têm que tratar os filhos de maneira igual, porque Deus trata todo mundo igual, tá? Então eu fico por aqui, que Deus abençoe poderosamente a todos e que essa palavra venha servir para a edificação da minha vida em primeiro lugar e da sua vida, e não para ser copiada para pregar lá na frente, certo? Amém?